E quase 200 cidades brasileiras estão com umidade igual ou menor que a do deserto do Saara. E com a alta da seca no país, a quantidade de queimadas dobrou em relação ao ano passado. Desde o início do ano, o Brasil já registrou mais de 159 mil focos de incêndio. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, essa quantidade é mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando o país teve 79 mil queimadas. Desse total alcançado em 2024, 50% dos incêndios foram na Amazônia e 32% no Cerrado. Além da ação humana que potencializa o fogo, a seca que atinge o país também contribui para o aumento das queimadas. De acordo com os dados do CEMADEM, todos os estados, com exceção do Rio Grande do Norte, estão no período mais seco da história. Isso traz consequências como a dificuldade para respirar em vários lugares. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, quase 200 cidades brasileiras estão com a umidade relativa do ar menor ou igual ao deserto do Saara. O relatório do IMET apontou que alguns municípios chegaram a 11% de umidade. Em termos de comparação, o Atacama, no Chile, que é considerado o deserto mais seco, a taxa é de 5%. No Saara, a umidade relativa do ar é de 20%. A atual seca é tão extrema, é tão forte. Hoje nós tivemos temperaturas de 40 graus, particularmente para quase todo o estado de São Paulo, e umidade relativa do ar que variou de 5% a 15%. Né? Portanto, não é qualquer chuvinha pequena que vai efetivamente melhorar a qualidade do ar e melhorar a umidade relativa do ar. Portanto, o que nós temos que fazer é se preparar e se adaptar ao novo clima, porque o clima já mudou e ele vai continuar mudando cada vez mais no futuro. E essa seca tem um impacto direto na saúde. De acordo com a OMS, a faixa de umidade ideal para o organismo humano é entre 40% e 70%. Abaixo disso, o corpo já apresenta sintomas como ressecamento no nariz e garganta, aumento da crise de asma, sangramento nasal, entre outros. Ao enfrentar o tempo seco, as recomendações são beber bastante água, hidratar a pele, umidificar o ar com aparelhos ou então toalhas úmidas, evitar exercícios físicos entre o final da manhã e o começo da tarde, evitar os banhos com água quente. É importante ficar atento, porque a previsão é que as temperaturas altas continuem nos próximos dias, inclusive com o alerta feito pelo IMET, pela baixa umidade do ar para quase todos os dias. Esse calor e também o tempo seco que atingem o Brasil nessa semana acendem um sinal de alerta para aqueles problemas que são ligados à saúde respiratória da população. A cidade de São Paulo, por exemplo, deve ter uma umidade do ar mínima, próxima da casa dos 20%, de acordo com a previsão da Clima Tempo, ficando muito abaixo daquele padrão de 70% que é considerado o ideal pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. As pessoas que sofrem com problemas como asma e bronquite correm esses maiores riscos de passarem por momentos de crise. E para a gente entender como cuidar da saúde em condições como essa, a gente recebe agora o pneumologista e professor Eli Fiz. Professor, muito boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite a você e a toda a grande audiência da Record News. É uma satisfação estar... A gente que agradece, professor. Professor, quero começar te perguntando sobre essa combinação que a gente está vendo, né? Um tempo muito seco, muito calor e a gente ainda vendo queimadas em várias regiões. Em que medida esses três fatores atingem a nossa saúde e o que a gente pode fazer para tentar amenizar os efeitos? Se formos medir só a poluição, por exemplo, o efeito do dia de poluição, como foi bem colocado, bem reportado anteriormente, nós vamos ter em 28 horas um aumento de pelo menos 20% de pessoas com sintomas respiratórios procurando atendimento, de atendimento médico. A umidade relativa baixa, da maneira que está, ela por si só também é um agravante, especialmente para quem tem doenças respiratórias, como asma, bronquite crônica ou enfisema pulmonar, por exemplo. Então, quem é portador de doença respiratória crônica vai ter um agravamento da umidade relativa do ar baixa, é extremamente irritante às vias aéreas. E o calor vai trazer uma desidratação, as pessoas não se hidratarem adequadamente para suprir
essa perda de água constante pela alta temperatura. A somatória disso é drástica, é um grande agravamento de doenças respiratórias e não esquecer que a poluição atmosférica também é responsável por aumento de doenças cardíacas e doenças neurológicas, entre outras. Doutor, boa noite. Quando nós olhamos para esse panorama que o senhor nos traz, ainda mais para uma cidade como São Paulo, onde o nível de poluição realmente é muito alto, e para as pessoas que já apresentam um quadro respiratório que é mais delicado, eu queria ouvir do senhor se há uma literatura, algum estudo correlacionado e que mostra quanto tempo um corpo já fragilizado por uma condição como essa consegue suportar tudo isso que nós estamos passando nesse momento. As queimadas, o nível de poluição, a baixa umidade do ar, ou seja, condições que prejudicam uma pessoa que não apresenta uma condição como essa. Agora a gente imagina uma pessoa que é asmática, ou então que tem uma condição que é mais debilitada. Então, como eu disse, depois de um pico desses, você vai ter pelo menos 20% a mais de pessoas curando os serviços médicos. Então, você vai ter um número extremamente elevado. Vamos considerar que 20% da população tem asma, por exemplo, 15% da população tem DPOC. Então, você coloca isso em números, isso se torna um número extremamente elevado de pessoas suscetíveis à piora. Então, até que ponto vai se aguentar? Isso é uma pergunta que não está bem definida. Mesmo pessoas que não tenham doenças vai chegar a algum ponto que eles vão apresentar sintomas. Por exemplo, pelo ressecamento das vias aéreas, pode apresentar nasal, ressecamento da mucosa do olho. Pelo aumento da poluição, isso é um fator de agressão propriamente dito, mas diante de poluição decorrente da... Hoje sabemos que isso é até equivalente em termos de consequência do que a resultante da queima do combustível fóssil dos automóveis, por exemplo. Só que essa queima está trazendo fuligem também. Então, são partículas de vários tamanhos. Alguns dias atrás, eu vi também relatos de partículas grandes. Então, nessa situação, além da hidratação, além dos cuidados médicos que as pessoas crônicas não devem parar, usar a sua medicação, o uso de máscara, especialmente nos dias mais poluídos, também é recomendado. Doutor, o senhor falou sobre a importância do uso de máscaras. A gente aprende desde cedo algumas soluções caseiras para tentar amenizar um pouco os impactos do tempo seco em especial. Queria ver com o senhor se elas de fato funcionam. Deixar aquela toalha molhada no quarto, uma bacia com água. Isso ajuda de alguma forma a melhorar um pouco a umidade do lugar, em especial nas casas que têm pessoas com problemas respiratórios? Sem dúvida nenhuma. Essas medidas que você citou são válidas, são extremamente válidas. Só vou lembrar que é d'água, nós temos também. Então, eu costumava recomendar a bacia d'água, a toalha molhada, a vaporização vai sendo aos poucos por causa da alta temperatura e a umidade do ar naquele ambiente é reduzida. Só vou recomendar não pôr a bacia d'água e os umidificar bem a melhorar a umidade do ar dentro de determinados ambientes, por exemplo, dentro do quarto, e assim por diante. Doutor, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade do senhor para vir aqui trazer um pouco do conhecimento para que nós consigamos lidar com um cenário que é tão crítico e usar essas medidas para tentar amenizar, na medida do possível, aquilo que podemos nesse momento. Muito obrigado. Vocês e a grande audiência, boa noite. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, doutor. Até mais.